Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. A paz do Senhor, queridos. Poder sentar, por favor. Vocês hoje vão achar estranho, vocês que talvez me viram na rede social, vão dizer, por que o apóstolo está pedindo hoje para ficar em silêncio? Sempre ele pediu para as pessoas, então, vamos louvar, glorificar, e hoje fazer um pouquinho mais de silêncio. Eu estou vindo de uma rouquidão enorme, e quase que eu não pude atender este convite hoje. Entramos em oração, buscando ao Senhor. Vocês devem estar observando que a minha voz está ruim. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou pregar um pouquinho diferente. O tempo que o pastor Eldo me deu, eu não vou gastar esse tempo todo. Por quê? Não tenho voz hoje para isso. Então eu peço perdão a vocês. Eu quase que liguei e falei, pastor, eu não posso ir. Mas chamei minha esposa, tem mais um pastor me acompanhando. Falei, vamos lá, nós sempre procuramos atender. Então eu gostaria que você olhasse para mim, para que eu possa sentir que você está entendendo o que eu estou falando, mesmo rouco. Porque eu também entendo, pastores, que Deus ele usa quando falamos de uma forma eloquente, mas também quando estamos roucos, Senhor, ele usa da mesma forma. Portanto, meu nome, como foi apresentado, Josué Lopes, sou pastor há 44 anos, vou fazer 45 anos que estou pastoreando, agora dia 12 de dezembro, completo 45 anos de pastoreio. Minha família inteira são pastores e pastoras. Família que eu digo assim, meus filhos, meus genros, minhas noras, são pastores e pastoras, estão todos sobre o altar. Aqui está minha esposa, essa vai tirar a máscara para vocês verem, vai dar um sorriso, fique de pé. Essa jovem bonita, estamos casados há 45 anos que estamos casados. Portanto, sou casado há 45 anos e sou muito bem resolvido nessa situação. E tinha que ser, né? Perdi o cabelo todo, não tinha nem como a gente não ser tão resolvido nisso aí. Não é verdade? Amém? Graças a Deus. A banda, eu quero parabenizá-los. Gostei, estou aqui admirando o toque. Maravilha, Deus abençoe. Aqui também tem o pastor Jean. Apresentei nos meus braços quando nasceu. Em seguida havia consagrado o pai dele a pastor, depois a bispo. Hoje é o pastor Jean, que pastoreia ali também em Contagem, líder de louvor. Ele está nos acompanhando nessa programação. Queridos, interessante que hoje, quando eu olhei para vocês, me deu vontade de falar, sabe o que? E eu não vou falar sobre o projeto eterno de Deus. E você pergunta assim, apóstolo, o que você falaria sobre o projeto eterno de Deus? Eu convidaria vocês para que nós pudéssemos fazer uma viagem a 5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos, coloquei melhor. Fala, apóstolo, como que o senhor falaria conosco dentro da Bíblia? Nos mostrando 4,5 bilhões de anos. O senhor mostraria isso na Bíblia? Quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos a história da humanidade, que tem apenas 6.000 anos. Vocês notaram que nós somos recentes aqui? Nós somos recém-chegados nessa terra. Essa terra, ela já existia há 4,5 bilhões de anos. E eu gostaria, meu irmão, de ter a oportunidade, mas não vou falar por causa do tempo, de nós fazermos essa viagem para conhecer essa terra, bem no seu princípio, e entender porque Deus disse assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali deu um ponto e parou, para que possamos entender isso. E depois entender, minha jovem, já te parabenizo pelo hino que você cantou, juntamente com o irmão, maravilhoso, para que possamos entender que há aproximadamente 6.000 anos atrás, apenas há pouco tempo, Deus nos colocou aqui nesta terra. Colocando aqui nessa terra, Ele decidiu nos colocar como seres capazes de decidir o que nós queremos.
Deus nos colocou aqui capazes de decidir para onde nós iremos. Isso aí é uma capacidade que Ele nos deu. E queridos, o Senhor colocou ali no Éden duas árvores, uma da vida e outra do conhecimento do bem e do mal, e nós poderíamos decidir qual árvore, qual fruto que nós iríamos comer. E decidimos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de decidirmos pela árvore da vida, tipificando Jesus, tipificando a vida, tipificando a eternidade, nós, eu, você, todos nós, tipificamos comer da árvore do fruto que simbolizava Satanás. Escolhemos a morte, escolhemos o inferno, decidimos dizer para Deus: nós não te queremos, nós não te aceitamos, nós não queremos o Senhor sobre nós. O que nós queremos como homens e mulheres é ser servos de Satanás, e o lugar que o Senhor reservou para ele, chamado inferno, escreva o nosso nome lá. Você pode olhar para mim agora e falar: apóstolo Josué, eu não estou te entendendo. Eu não dei um papel em branco para Adão pecar por mim. Eu não dei uma folha em branco para que ele pecasse. Porventura o Senhor não está falando de um Deus injusto? Porventura o Senhor não está dizendo de um Deus que nos condenou ao fogo do inferno, mesmo se nós não tivéssemos autorizado ninguém a pecar por nós? Essa pergunta eu fiz a meu pai, pastor, quando eu tinha 12 anos de idade. Ele me colocou em disciplina por 30 dias e disse: meu filho, isso não é pergunta que você faça. Eu falei: mas eu quero a resposta, pai. Eu não estava no Éden. Não foi eu que comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que agora tenho que aceitar as enfermidades e a morte sobre a minha vida? Você já entendeu que você está diante de um homem curioso. Eu não aceito qualquer palavra. Não venha com conversa para tentar me convencer, que você não vai convencer. Você vai ter que me mostrar provas bíblicas disso aí. Até que um dia Deus falou ao meu coração: Josué, lá todos vocês estavam no Éden. Adão, representante de todos vocês, quando ele tomou a decisão, foi para a humanidade. E está escrito lá em Romanos, do capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estávamos nós, meu caro pastor, expulsos da presença de Deus. Conversa diferente de coaching. Nos tornamos miseráveis, condenados ao fogo do inferno por escolha nossa, escolha minha, escolha sua. Escolhemos que o nosso nome fosse escrito lá no livro do inferno. Olhe para mim. Há 6.000 anos atrás, o nosso Deus começou um trabalho difícil. E eu quero parar um pouquinho aqui para você entender. Por que eu entendo que Deus é justo? Deus poderia dizer assim: quer saber da coisa, Satanás? O homem entregou você à terra? Entregou. O homem se entregou a você? Entregou. Escolhendo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tipifica a mim, e foi o Senhor que colocou essa árvore lá. Deus poderia dizer assim: mas eu vou perdoar o homem. Todo aquele que quiser pedir perdão, peça, que já estará perdoado. Satanás ia dizer assim: Deus, o Senhor é o grande El Shaddai, o Senhor é demais, o Senhor é o poderoso mesmo. A decisão que o Senhor tomar está tomada. Mas antes do Senhor perdoar o homem, olha para mim, eu vou te chamar de injusto. O homem me escolheu, e o Senhor agora toma de volta, porque com o seu poder, fique com o homem, com a terra. Mas o Senhor é injusto. O Senhor não sabe perder o jogo. O homem me escolheu, e eu estou agora perdendo, porque o Senhor está me tomando ele de volta com o poder. Deixa eu continuar, não sai daqui não. Como se o diabo dissesse, respondendo a Deus: que pergunta o Senhor fez? O Senhor quer a humanidade de volta? O Senhor quer a terra de volta? Quero. Vou dar um preço.
Se o Senhor pagar este preço, o homem é seu de volta, a humanidade te pertence de volta. O Senhor vai ter direito legal de salvar essa humanidade. Mas se o Senhor não pagar o preço, vão todos descer a escada do inferno. Davi disse assim: meu caro, eu sei que meu Redentor vive. Eu vou descer a escadinha, mas tem um Redentor que vai me tirar lá de baixo. Estou terminando. Sabe o que diz Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Repetiu. Sabe qual o caminho que eles tomaram? Essa escadinha que ia descendo. O nosso inimigo com o livro na mão só dizendo: Jó, pode chegar. Você vai estranhar agora, pastor, o que eu vou falar. Vocês vão estranhar o que eu vou dizer agora. Talvez vocês vão parar para pensar. Davi morre. Satanás lê o nome e diz: desça, o preço ainda não foi pago. Desça. Ninguém vai subir enquanto o preço não for pago. Ninguém. Pode ser o santo que for, não vai subir, porque decidiu por mim. Assim diz Satanás. E eles vão porque decidiram por mim. Não me pergunte sobre 3 homens que não desceram: Enoque, Elias e Moisés. Eu não tenho tempo para explicar a vocês hoje. Os 3 não entraram. Satanás questionou por Moisés: cadê o homem? Morreu e não chegou lá. Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Não entra nos planos de Deus. Calma. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém podia pagar o preço. Este homem que te fala com 64 anos de idade, nascido e criado no Evangelho, neto de pastor, filho de pastor, sou pastor há 45 anos, vou fazer. Se eu morresse numa cruz, não serviria para pagar nem mesmo o meu pecado, porque eu não passo de um miserável. É isso que nós temos que entender, queridos. Agora espere o que eu vou te dizer. Um dia esse próprio Deus, ele encarna. Um dia esse próprio Deus, ele envia seu Filho Jesus Cristo. Um dia esse próprio Deus, na plenitude dos tempos, ele diz assim: eu vou resgatar o homem que eu fiz. Eu vou resgatar o mundo que eu fiz. Eu vou trazer de volta, porque o preço eu vou pagar. Qual o preço que teria que ser pago? Ao sangue correndo na cruz do Calvário. O sangue correndo na cruz do Calvário. Lugar em que eu cheguei 3 vezes na minha vida. Para quebrar um pouquinho o gelo, levei essa guerreira comigo 2 vezes em Israel. Uma delas eu decidi ir em faixa de Gaza. E ela foi comigo. Ela não sabia que eu ia ter na faixa de Gaza, mas foi até a faixa de Gaza. Atravessamos a faixa de Gaza. Atravessei o deserto por várias vezes. No Egito, na África, em vários países, para pregar o Evangelho de Cristo. Levando mensagem como esta, eu cheguei a 13 países, levando seminários escatológicos. Mas já estou terminando. Minha cara irmã, quando Satanás viu um corpo pendurado com o pé a 20 centímetros da terra, um homem, melhor dizendo, pendurado ali, pregado os seus 2 pés no madeiro, um prego traçando o punho, porque aqui é a mão do judeu, estava sendo colocado sobre a cruz. O sangue começou a descer e a correr. Sangue de um homem puro, inocente, filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você levanta agora e pergunta assim: apóstolo Josué, então todos estão salvos? Eu te respondo: o mesmo livre-arbítrio que o homem teve para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal,
hoje ele tem para decidir o que ele quer. O que ele quer. E algo eu quero dizer para vocês. Atenção, algo eu quero dizer. A inauguração da dispensação da graça já fez 2000 anos. A sexta dispensação, a penúltima dispensação, igreja. Abra agora a sua cabeça. Abra. Essa dispensação, eu falava com o pastor Eldo por telefone, que eu vim conhecer ele aqui neste congresso. Eu dizia para ele o seguinte: essa dispensação, ela começou há 2000 anos atrás. Ela não começou com o nascimento de Cristo. Eu vou repetir. Ela não começou com o nascimento de Cristo. Jesus viveu na dispensação da lei. Você olha para mim e fala: apóstolo, do que o senhor está falando? Continue olhando para mim, que eu quero te explicar algo muito importante. Quando você me pergunta assim: apóstolo Josué, me diga uma coisa, qual a mensagem que Jesus pregava? Olha para mim. Qual a mensagem que Jesus pregava? É a mesma que nós pregamos hoje? Não. Eu vou repetir. A mensagem que Jesus pregava era a mesma que nós pregamos? Não. Minha irmã, Jesus pregava a mensagem do reino. Você olha para mim que eu quero te explicar isso agora. Eu vou chegar bem perto do teclado, não vou encostar no teclado. Quando Jesus ele começa a pregar a sua mensagem do reino, todos acreditavam que o reino começaria quando ele entrasse em Jerusalém. E Jesus começa a atravessar Jericó. Vai atravessando Jericó. Chegou uma mulher e entendeu: este aqui, ele vai entrar em Jerusalém, o reino vai começar agora, 1000 anos de reinado, como foi profetizado por Isaías. E ela bateu no ombro dele e falou: Senhor, eu tenho 2 filhos. Quando o senhor entrar ali em Jerusalém, só para você entender, ali colocar o teu reino, deixa um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Ele falou: isso compete ao meu pai. Os discípulos ficaram para trás conversando, cochichando e dizendo assim: quem vai ser o maior lá no reino? Eu deixei minha pescaria para um lado, eu cancelei meu CNPJ, 3 anos. Será que eu vou reinar ao lado dele agora quando ele entrar em Jerusalém? Jesus falou: o que vocês estavam cochichando? Disseram: quem de nós será o maior lá no teu reino? Você está entendendo que eles não esperavam que duraria 2000 anos ainda? Que ia inaugurar ainda uma nova dispensação? E é sobre isso que eu quero te falar, já para terminar. Atenção. Daniel profetizou que depois que começasse a reconstrução, saísse a ordem para reconstruir o templo, 483 anos, o Messias entraria em Jerusalém. Vou repetir. 483 anos, depois de saísse a ordem, Messias entraria em Jerusalém. No dia 6 do mês de Abib, de 32, Jesus começa a entrar, preparar para se entrar em Jerusalém. Se ele tivesse um notebook, ele estaria conferindo a data que foi profetizado por Daniel. Daquela hora não podia passar. Ele tinha que entrar em Jerusalém. Está escrito lá no livro de Daniel. E ele vai chegando para entrar. Ele esperava que Jerusalém estivesse preparada para recebê-lo, humanamente falando. Quando ele chega, que ele olha Jerusalém, Jerusalém não tinha prestado atenção nas profecias de Daniel. E quando ele olha, ele fala assim: ah, Jerusalém, se você soubesse que chegou o teu dia. O que eu quero te dizer para você, senhores pastores, membresia, Deus tem a data marcada, Ele não fica remarcando data não. Eu encontro na Bíblia um Deus que não remarca datas. Se você não recebeu o chamado do Senhor para o dia que Ele te chamou, esqueça que Ele não volta a chamar de novo. Você tem o dia da sua visitação. Se você perder o dia da visitação, meu irmão, ele vai passar e você vai continuar cego em Jericó. Olha para mim. O Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém. A dispensação da graça não iniciou com o nascimento de Cristo. Por isso que este apóstolo aqui não comemora Natal. Não está dentro da nossa data.
Não está tendo a dispensação. Você pergunta, por que, apóstolo? Vamos lá, humanamente falando. E se o preço não fosse pago? E se ele não fosse a cruz? E se ele não morresse e não ressuscitasse? A dispensação não poderia começar com o seu nascimento. Mas a dispensação da graça começou quando ele morre. Quando ele começa a descer a mesma escadinha que desceu todos, e que eu também desceria. Eu estava descendo, eu morreria, desceria para lá. E ele começa a descer, está lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 e 19. Quando ele chega lá no inferno, igreja, prepara. Quando ele chega no inferno, ele toma a chave da mão do diabo. A morte é derrotada e nós somos salvos em Cristo Jesus. Ali começou a dispensação da graça, quando ele disse assim: agora ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus pregava a mensagem do reino. Nós pregamos a mensagem da salvação. Diferente, apóstolo? Sim. Ele chamou os seus primeiros e disse: olha, ide levar essa palavra, mas só entra em casa de judeus. Não entra em casa de gentios, porque a mensagem do reino não é para gentios. A mensagem do reino não é para gentios, é para Israel. Se você for observar bem, os judeus, ele chegou a dizer para eles assim: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Vou repetir. Ele estava dizendo: meus servos ainda virão. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre esta rocha, igreja, para de dizer que vocês é o Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus, nós somos noiva do Senhor Jesus Cristo. Somos noiva do Senhor Jesus Cristo, queridos. Israel, esposa do Deus Todo-Poderoso, simbolicamente falando, que daria a ele um filho. A igreja, noiva. Quando você lê lá em Apocalipse, dizendo o seguinte: os convidados, bem-aventurados que são convidados para a boda do Cordeiro. Você não vai ser convidado para a boda do Cordeiro. Você não vai ser. Convidados são os amigos. A noiva dela pertence à boda do Cordeiro. Ninguém convida a noiva para ir para a festa dela. Então, quando o Apocalipse fala assim: bem-aventurados aqueles que são convidados à boda do Cordeiro, são 144 mil amigos de Cristo, 144 mil amigos de Cristo, judeus, que vão estar na boda do Cordeiro como convidados para assistir. Você entendeu? Ou você está confundindo esse número? 12 mil de cada tribo, 144 mil. Lá vai estar Jeremias, Ezequiel, e vai dizer: glória a Deus que nós preparamos o noivo. E eu vou dizer: glória a Deus porque eu ajudei a preparar a noiva. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Por isso o Senhor disse. Por isso o Senhor disse, lá em Efésios capítulo 5: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, para edificar a igreja. Apóstolos que me ouvem, Deus não te chamou para ser rico. Deus não te chamou para juntar riqueza na terra. Deus não te chamou para ter milhões no banco, apóstolos. Deus te chamou para ser um mensageiro, nem do reino, mensageiro no corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Continue olhando para o meu lado, quero dizer algo para você. Eu não posso deixar de dizer sobre o primeiro erro da igreja. Eu não posso deixar, porque nós temos que pegar o primeiro erro da igreja para nós não errarmos, irmãos. Sabe qual é o primeiro erro? A igreja desceu então, os irmãos desceram para Jerusalém. Está escrito aqui, desculpa, Atos capítulo 1 do versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Olhe para mim.
nas 5 dispensações, eu não vi escrito: e descerei sobre vós o meu espírito, poder. Não vi. Por que nesta? Eu te falo por quê. O Senhor Jesus está dizendo assim: vá para Jerusalém. Lá vai descer esse poder sobre vocês, que é a minha igreja. Quer que eu frasinho? Porque vai começar agora uma dispensação terrível. Será aberto o primeiro dos 4 selos agora. Vai sair o cavalo branco, já é um povo que há de vir. Vocês precisam de poder. Vocês precisam de poder, que vai abrir ainda nessa dispensação o 2º selo. E vai surgir o cavalo vermelho, trazendo guerras nessa dispensação. Igreja, vocês vão precisar de poder. Mais um selo será aberto. Qual outro? Do cavalo negro. Porque vai haver uma guerra do petróleo, do dinheiro. Vocês, igreja, precisam de receber poder. Ainda tem outro, igreja, para o século 21. A própria de 2020 vai abrir outro selo do cavalo amarelo. E de um povo amarelo sairá uma praga. A morte vai seguir, o inferno vai o seguir. Meu caro jovem, nós temos os 4 selos de Apocalipse abertos nessa nossa dispensação. E a igreja perdida sem saber o que fazer. Se abrir mais um selo, caros pastores, e você estiver aqui, você não foi arrebatado. Não poderá ser aberto o 5º selo com a minha presença aqui neste lugar. O último selo, o 5º selo, quando for aberto, nós já estaremos em outro lugar que não é este lugar. E a Bíblia diz, meus caros pastores, apóstolos, bispos, a Bíblia nos afirma claramente, Senhor Jesus dizendo: sobre esta rocha edificaria a minha igreja. A nós como igreja foi dada uma missão. A nós como igreja. Eu já, para agradecer a rica oportunidade, eu quero dizer algo para vocês, para deixar bem claro. Nós brasileiros não sabemos o que está acontecendo. Quando eu vi o pastor Eldo colocar assim: desperta Brasil. Não sei se todos aqui sabem que Deus escolheu 2 nações na Bíblia. Na Bíblia. Uma, Israel. Outra, o Brasil. Não, eu vou repetir. Você vai falar assim: apóstolo, agora você fugiu da Bíblia. Não, eu vou na Bíblia com você. Deus escolheu 2 nações para os seus planos e propósitos: Israel e o Brasil. Talvez muitas pessoas não sabem, a igreja não sabe disso. A igreja sabe tão pouco disso, que em 2014, quando aconteceu a Copa do Mundo aqui, era para acontecer o 2º Pentecoste, queridos. As televisões voltadas toda para o Brasil. Plano de Deus para que o evangelho explodisse para o mundo inteiro. O que é que nós fizemos? Muitos de nós corremos com medo de quebradeira. As televisões voltadas para a nossa nação, pastor. E nós dentro de casa: não, vou orar aqui mesmo, vai ter quebradeira. 2º Pentecoste poderia acontecer no Brasil em 2014. Mas espera aí, eu tenho algo a te falar para encerrar a mensagem. Quando o Senhor Deus chama Israel através de Abraão, Ele falou assim, em Gênesis capítulo 12: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus já estava vendo lá em Gênesis capítulo 12, que do Brasil sairia um homem por nome Oswaldo Aranha, um gaúcho, que estaria presente na ONU, que quando fosse necessário dar a decisão para que Israel fosse abençoado, um brasileiro estaria lá para abençoar. O Brasil estaria lá para abençoar.
O Brasil sendo representado por Oswaldo Aranha. É por isso que lá em Tel Aviv tem um busto dele colocado em praça pública. E eles têm respeito pelo Brasil, porque é a segunda nação escolhida por Deus para enviar mensageiro para o mundo inteiro. E a igreja está calada. E o pastor disse: desperta, Brasil! Acorda, Brasil! A Bíblia Sagrada, quando você pega esse livro aqui, queridos, você tem que entender que Deus trata com este livro aqui. Ele trata com 3 tipos de povos: com os judeus, com os gentios e com a igreja. 75% do que está escrito aqui não é para a igreja. Assustou? Nós temos apenas como base de fé. 75% foi escrito para os judeus. 15% para as nações, 10% para a igreja. Jesus dirigiu a igreja só depois que ele ressuscitou. Antes ele dirigia aos judeus. Por isso, quando você abre a Bíblia em Mateus, do capítulo 24, versículo 15, alguém diz assim: apóstolo, Jesus não está falando aqui do arrebatamento. Ele fala da grande tribulação e de sua vinda depois, não fala do arrebatamento. A pergunta que eu falo é o seguinte: o noivo conversa sobre o seu casamento com quem não é noivo? Deixa o Espírito falar. Se a noiva ainda não existia, como ele ia falar do seu casamento? Se ela não existia, se nem noivo ele era, a igreja ia começar em Atos capítulo 2. O noivo não fala da cerimônia de casamento com quem não é noiva, mas ele dirige a sua noiva depois nas cartas lá em Apocalipse, e ele vira as costas para os judeus e agora começa a falar com a sua igreja. E você, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que a igreja está triste no mundo inteiro? Pode falar por quê? Eu sou casamenteiro. Esse pastor aqui, eu fiz casamento dele e casei quase 400 casais no local que eu sou pastor. Olhe para mim. Toda vez que eu estou atrás aqui do altar, do púlpito, quando abre a porta do carro, que a noiva vai sair, a primeira coisa que eu vejo é os dentes da noiva. Ela com um sorriso, e vai lá com um lencinho ainda, faz assim para não estragar a maquiagem, mas desce sorridente. E a noiva entra sorridente, e eu tenho que empurrar o noivo, que fica igualzinho assim, aquele boneco. Eu falo: vai, rapaz, vai. E ele me diz: vai, encontra com a noiva. Mas ela, meu caro pastor, ela entra sorridente. Sabe por quê? Ela tem certeza que quando ela adentrar a igreja, ela vai encontrar o seu noivo. Sabe o que nós fomos ensinados? Alguém chegou e falou assim: você não vai encontrar o noivo, não. Você vai encontrar o antinoivo primeiro. Você vai ter uma experiência com quem não é o noivo. Você começou a entender? Você já pensou se a noiva entrando sorrindo, alguém lá e fala assim: você vai ter que ter uma experiência que o antinoivo primeiro, com o falso noivo primeiro, para depois com o noivo. O sorriso dela ia fazer o quê? Entristecer. A igreja do século XXI está triste, queridos, porque nós aprendemos que vamos ter uma experiência com o anticristo primeiro. Primeiro você vai ter que enfrentar o bicho. Primeiro a noiva vai ter que enfrentar o anticristo. Você está aprendendo isto, e a tristeza está caindo no coração. Mas a pergunta eu te faço: porventura Eliezer, que tipifica o Espírito Santo de Deus, ele deixaria a Rebeca para trás? Eu vou te perguntar novamente: se Eliezer, que representa o Espírito de Deus, ele foi buscar uma noiva para o Isaac, a noiva tipifica nós, ele deixaria a noiva para trás? Não, ele conduziu e entregou a Rebeca. Portanto, o Espírito Santo de Deus vai nos entregar ao Senhor Jesus Cristo nos ares. O Espírito de Deus, porque nós somos noiva do Senhor Jesus Cristo. Só uma coisa, queridos, eu falei sobre o erro, então eu tenho que falar sobre ele.
Eles tinham que ficar em Jerusalém pouco tempo. Não era muito tempo. Só tem que chegando lá começou a vir os bens para eles administrarem, fortuna para eles administrarem. Eu creio que alguém chegou e falou assim: Pedro, tem um negócio errado. Nós estamos crescendo dentro de Jerusalém, e o ide do Senhor Jesus, e o ide, e o pessoal começou a quebrar Jerusalém, queridos, financeiramente falando. Aquela mulher, só para você entender, que tinha uma máquina de costura, vendeu a máquina de costura, deu dinheiro aos apóstolos, e ficou comendo, almoçando, tomando café, jantando, desculpa, todo dia à tarde, e olhava: será que vai voltar hoje? Não. A multidão começou a crescer tanto que o dinheiro não dava. Paulo teve que cortar o kit de alimentação. Falou: aquele que não trabalha é bom que não coma, porque a situação ficou incontrolável. Agora que eu te passo a mensagem, Deus permitiu uma perseguição à igreja em Jerusalém. Vou refazer a palavra. Deus, o Senhor Jesus, permitiu uma perseguição à igreja em Jerusalém. Em Atos, do capítulo 8, está escrito o seguinte: mataram Estevão, arrastavam as mulheres pelos cabelos, e a igreja começou a sair, e por onde passava, anunciava o evangelho de Cristo Jesus. E está escrito aqui: exceto os apóstolos. Aí eu, como mineiro não sou, mas falo, eu falo o seguinte: uai, apóstolo, não era vocês que teriam ter saído? Não era eles que tinham que ter saído primeiro? O que eles estavam fazendo lá dentro? Exceto os apóstolos. Apóstolos, mas naquele mesmo texto está escrito dizendo que Filipe saiu fazendo milagre. Aquele Filipe era um Filipe evangelista, não era apóstolo. Meu irmão, sabe de que nós devemos tomar cuidado aqui no Brasil? E já começou a acontecer: morte dos nossos Estevãos. Cadê o ide que o Senhor mandou você fazer? Você sabe aquela perca que você teve na sua vida? Aquilo é um Estevão que começou a morrer. Se você tem chamado do Senhor, Estevão começa a morrer, para você entender que você tem que deixar a sua Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém, meu irmão? É o nosso lugar cômodo? É o dinheiro que alguém pode oferecer a esse apóstolo, e eu pensar em comprar um iate, comprar um carro, comprar mansões, e esquecer que eu tenho a África para evangelizar, e esquecer que eu tenho o mundo para evangelizar, e me apegar a coisas materiais? Pastor Jean, nós vamos encerrar, mas eu quero dizer algo. Se você nunca viu uma plantação de joio, procura conhecer. Se você nunca conheceu uma plantação de trigo, procura conhecer. Quando você pega um pé de trigo, ele está maduro, ele sai na sua mão, porque ele não tem raiz na terra. O joio, meu caro tecladista, as suas raízes descem, você tem que puxar com muita força, porque o joio está enraizado nessa terra. O que estão te ensinando, crente? O que estão passando para você? Que as suas raízes têm que estar firmadas aqui nessa terra, que suas raízes em termos de bens, em termos de dinheiro, em termos de patrimônio, têm que estar arraigados nessa terra. Olha que o arrebatamento está chegando, queridos, e eu não quero ter raízes aqui nessa terra. Eu estou solto porque eu sou trigo do Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui para nos arraigar nessa terra. Somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu digo algo para você: no meu relógio escatológico, nós já estamos passando da hora de deixar essa terra. Estamos passando. O anticristo está nos empurrando pelas costas, como diz Paulo. Eu não manifesto porque tem alguém me atrapalhando.
Eu não manifesto porque tem alguém que tem que sair para me manifestar. Paulo disse: até que do meio seja tirado. Enquanto nós estivermos aqui como igreja, ele não manifesta. Porque eu digo para ele: anticristo, o meu trabalho aqui na terra ainda não encerrou como igreja. Portanto, você está proibido de manifestar. Esse sem conhecimento que fala, não vacina não, porque isso é ação da besta, faz isso. Meu amigo, você está enganado. Enquanto a igreja estiver na terra, ele não vai manifestar. Ele não tem nada a ver com a igreja. O problema dele é com os judeus. Se você fica para trás e falar assim: anticristo, sou eu aqui, ele fala: não te conheço, não quero brigar com você não, rapaz. Meu negócio é com os judeus, não é com vocês não. Portanto, nós estamos terminando a dispensação da graça. E sabe que hora que vai encerrar? Quando ouvirmos o toque da trombeta. E este povo barulhento vai subir. Este povo barulhento vai deixar essa terra. Por isso que nós devemos ir e pregar o Evangelho de Cristo. Para nós ouvirmos, eu não vou cometer o erro de pronunciar o nome. Não vou cometer esse erro porque eu não cheguei a decorar. Para que nós possamos ouvi-lo, eu digo algo para vocês. Fui chamado para pregar o Evangelho. Comecei a pregar com 14 anos em praça pública. 14 anos eu já pregava em praça pública. Levei tomatada, pedrada naquela Constituição. Me tornei pentecostal em 69. Era presbiteriano do Brasil. Quando começou a Maranata, eu me tornei um pentecostal naquela época. E digo algo para vocês: onde nos chamar, nós iremos. Alguém ligou para mim lá de Portugal e falou assim: quanto que nós podemos te dar, que o senhor cobra para vir aqui? Eu falo: nós não falamos em dinheiro. Eu pastorei uma igreja há 32 anos. É ela que me custei. E eu vou, que de graça eu recebi, de graça eu dou. O pastor me ligou lá de um certo lugar, minha esposa fazendo compra. Ele falou assim: o senhor que é o apóstolo Josué? Eu falei: sou. Te conheço pelo Facebook. Deus mandou que eu unisse a minha igreja com a de vocês, Missão Evangélica Betel. Falei: me passa o endereço que eu vou até onde você está. Ele falou: você vem mesmo? Vem. Peguei o papel e escrevi. Ele falou: olha, aqui é Mafambice, distrito de Dondo, Moçambique, África. Parei e falei: como é que é? Você não errou o endereço não? Eu procurei no Google e não achei Mafambice no Google. O carro do Google não passou dentro de Mafambice. Lá eles falam diversos dialetos, porque eles não têm orgulho da língua portuguesa. Portanto, cada pai de família cria um dialeto. Você vai me ver pregar lá. Se você for no meu canal TV Vinho Novo, você vai ver. Quando eu comecei a pregar, tinha quase 300 pastores. Quando eu falava Deus, quem estava interpretando falava Molungo. E eu dizia Deus, ele dizia Molungo. Quando eu falei assim, Jesus, o Filho de Deus, calaram a boca. E eu perguntei: por que calaram? Eles estão perguntando, apóstolo, se Molungo teve filho. Falei: conta essa história direito. Eles não sabiam que Molungo tinha tido filho. Eu tive que deixar a Bíblia 9 horas pregando. Mandei cortar uma madeira e começar tudo do zero sobre o nascimento de Cristo. Foram mais de 300 pessoas, entre eles pastores, aceitando Jesus como Salvador naquele dia. Você pergunta assim: apóstolo Josué, como que o senhor foi parar naquele lugar? Na reunião de obreiros eu falei: eu tenho que ir à África. Portanto, vamos levantar o dinheiro da passagem. Peguei 3 aviões. Quando cheguei na cidade de Beira, que é uma cidade portuária de Moçambique, desci. Veio um carro para me buscar. Cheguei lá, um carro que cabe 17 pessoas, tinha quase 40 dentro.
e me cobraram em medicais, né? Aí cobrando 10 medicais de cada pessoa, meu cobrou 100. Eu perguntei, amigo, desculpa, só para me entender, você está cobrando 10 medicais de cada um, por que do meu 100? Ele falou, gordo. Tive que pagar, meu amigo, 10 vezes mais por causa da gordura e levar ainda a bagagem na cabeça. Quando eu desci daquele carro, gravata tinha ficado para trás, paletó para trás. Eu não vou falar que o cabelo ficou para trás, que o cabelo também estava acabando também. Então, queridos, estou encerrando, preste atenção. Peguei esse carro caindo nos pedaços. Veio uma moto, um conforto tremendo a moto, toda remendada. E um motoqueiro na frente ali, aquele motoqueiro na frente. E tem o auxiliar do motoqueiro que senta atrás. E o passageiro senta no meio. A estrada é bonitinha assim, ó. O de trás, forte para segurar o visitante. O braço do de trás ia no ombro do da frente. E eu no meio. As pernas compridas do de trás servia como corrimão. É, varão. O de trás, falando um pouquinho de português, falou assim: o senhor acredita no arrebatamento? Eu falei, eu acho que eu já estou na grande tribulação. Não é fácil, irmão. Eu tenho foto na internet, viajando 6 quilômetros. Chegando lá, tive que pregar 9 dias dentro de Manfabis. Hoje nós temos 14 pastores lá. Temos uma faixa mais ou menos de mais de 5.000 membros, porque o Senhor tem feito a obra naquele lugar. Glorificamos e exaltamos o Senhor. Pastor Eldo, eu quero apenas fazer uma oração. Cadê o pastor? Não está aqui não? Fazer oração apenas. Mas eu quero cantar um hino. Eu cantar não consigo cantar. Se porventura vocês me permitirem, do pastor Jean, cantar um hino pequeno, não é 2 nem 3 hinos, nem também aquele burrinho não. Que às vezes eu chego para pregar num lugar, eu falo para o pastor assim, pastor, vamos diminuir o louvor. O pastor segura o louvor assim, ó, é só 2 hinos. Eles pegam aqui 2 hinos que dá 40 minutos. Repetindo, eu falo, meu Deus, meu pai. Mas não. Pastor Jean, faça favor, você canta um hino para nós aqui? Amém? Mas dá para cantar um hino animado? Não, aquele bem. Vê se você lembra aí. Dá um toque para os irmãos aí. Pastor, já estou entregando a palavra, viu? Aleluia. Que dê a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que dê a igreja do Senhor. Aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Aplauda forte o Senhor Jesus. Eu quero só fazer uma oração por você. Se nesta noite eu disse para o pastor Eldo, se eu voltasse sem falar uma palavra, o que eu vim aqui para receber, eu já tinha recebido. Os irmãos que cantaram, os pastores que falaram, eu disse para minha esposa, o que eu tinha que ouvir, eu já ouvi nesta noite. Deus falou ao meu coração aqui neste lugar. E eu já agradeço. Vamos colocar de pé? Estou de pé? Pastor Jean vai cantar apenas um hino. Desculpa, pastor Elton, ele vai cantar apenas um hino e ele vai entregar a palavra e eu vou fazer oração. Curve a sua cabeça. Curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por ter vindo até Juiz de Fora para falar um pouquinho daquilo que o Senhor nos mandou falar com a tua igreja, para que esse Brasil seja despertado, saber que nós temos parte neste projeto de Deus. Pai, que possamos sair daqui impactados com as palavras evangelísticas aqui neste lugar, e que o Brasil, ó Pai, seja impactado. Eu já te agradeço, ó Deus, neste momento, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Jean, nem você canta 2 minutinhos, meu amigo, mas vamos lá, por favor, por gentileza.